E se der certo? Cara, essa é uma pergunta que eu acho que a gente passa a maior parte do tempo fugindo dela, porque a gente costuma ficar pensando muito no que pode dar errado, quais são as consequências negativas, e a gente acaba não parando para pensar na simples frase: e se der certo? E eu acho esse um dos maiores bloqueios que as pessoas têm, que é o medo do fracasso e acabar vivendo paralisado por ele. Porque pode reparar, sempre que você vai começar algo novo, tomar alguma decisão difícil, iniciar uma nova fase ou algo que vai mudar a sua vida, quase sempre a primeira pergunta não vai ser e se der certo? Normalmente é, pô, e se eu errar? Se eu falhar? Se ninguém gostar? Se eu passar vergonha? Se não funcionar a minha ideia? Sabe? A preocupação é muito mais sobre as coisas negativas, do julgamento externo de outras pessoas, do que de fato a ação, o projeto ou a ideia em si. Isso é muito louco, porque na nossa cabeça, a maior parte do tempo, o lado negativo trabalha muito mais te sabotando do que um pensamento positivo ou a crença de que vai dar certo. E isso acaba te trazendo um problema que muitas vezes você acaba vivendo fugindo do pior cenário, mas você também acaba se afastando do melhor. Porque muita gente, em muitas situações, não perde porque tentou e errou, mas perde por nunca ter tentado de fato, de dar a cara a tapa, de correr um risco ou de aceitar a incerteza e ir mesmo assim. Quantas pessoas não falam, ah, se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo? E esse pensamento eu acho que é o pior pensamento que existe, de você não ter feito o que você no fundo gostaria de ter feito. E essa dúvida do que poderia ter sido, pra mim é muito pior do que a do fracasso. O peso de não descobrir como poderia ter sido é muito maior do que o de errar, sabe? Tem uma história que eu gosto muito, até pra fazer um paralelo, de um cara que é o Stan Lee. Pra quem não sabe, eu gosto muito de mundo geek, cultura pop, essas coisas assim, quadrinhos de herói, enfim. E ele foi o cara que criou todo esse universo da Marvel. Provavelmente você já deve ter ouvido falar ou visto os filmes deles. E um dos principais personagens é o Homem-Aranha. E quando ele veio com a ideia de criar um herói chamado Homem-Aranha, falaram pra ele que a ideia era horrível. Tipo, na época era inconcebível os caras aceitarem que as crianças iam gostar de um herói chamado Homem-Aranha. Porque criança não gosta de aranha e era difícil fazer essa associação. E adolescente também poderia ser o personagem principal de uma história grande e colocar todos esses problemas de escola, insegurança que um adolescente tem dentro de uma história de herói. A lógica de quem tava de fora é que aquilo era uma loucura, né? Só que como ele acreditava na ideia, mesmo ouvindo que era ruim, ele decidiu ir lá e fazer. Não preciso nem dizer o quão certo deu. Acho que hoje é um dos heróis mais famosos que tem aí na TV, nos desenhos, enfim. Mas imagina se ele não tivesse colocado essa ideia em prática só pelo receio de não dar certo e pelos julgamentos na época, pela reprovação dos outros. Ia ser uma ideia que teria morrido antes mesmo de ser testada. E eu acho que esse é o ponto. Muitas vezes o medo vem disfarçado de uma prudência, assim, como se fosse seguro. Você pensar que talvez não seja a hora, que você tem que se preparar mais, entender as coisas melhor, organizar tudo antes, que precisa ter mais clareza, ter mais certeza. Só que muitas vezes isso é só um jeito elegante de você dizer pra você mesmo que é a coisa certa a fazer. Mas no fundo você tá fugindo do que você realmente deveria estar fazendo. Porque pensar sobre não é fazer. Você falar sobre também não é fazer. O que conta mesmo é quando você decide ir lá e fazer. Outra coisa importante é que muitas vezes você vai precisar de ter coragem. E coragem, na maioria das vezes, é agir na incerteza. Você não vai ter garantia. Porque se a gente parar para analisar friamente, todas as vezes que você cresce muito ou deu um grande passo, nunca foi numa certeza. Porque se você parar pra pensar na vida, você não tem certeza de nada, você não tem nenhuma garantia. Como eu já falei em outro vídeo, ninguém nasce confiante, ninguém nasce sabendo de tudo. Ninguém constrói algo grande sem errar. E correr risco não necessariamente significa ter responsabilidade. Por isso que também é muito importante você mitigar seus riscos, saber o quanto você tem a perder com aquela decisão. Para mim, por exemplo,
Uma das decisões mais difíceis que eu já tive foi quando eu decidi sair de casa. Eu acho que eu devo ter tido outras decisões, mas essa é uma que eu lembro muito bem, porque na época, cara, eu era adolescente, tava tudo confortável, tava, né, me dando bem no vôlei, na escola, tinha bolsa, tinha meus amigos, ia fazer uma faculdade, e foi um momento que ia ser um divisor de águas. Eu ia ter que decidir se eu ia para outra cidade, investir no vôlei, longe dos meus amigos, longe da minha família, não ia ter o terceirão com todo mundo, que é um, né, um rito de passagem que acho que todo mundo gosta e todo mundo quer viver, para ir para um incerto, onde eu ia morar com pessoas desconhecidas, numa cidade desconhecida, longe de todo mundo. Então, aquele momento ali, com certeza, foi uma virada de chave, mas que eu tive que dar a cara a tapa. E na época, eu lembro que na minha cabeça era, cara, eu prefiro ir lá, me arriscar, sofrer, passar pelo que eu tenho que passar, e depois decidir se eu quero continuar ou não, do que não tomar essa decisão e ficar depois pensando, cara, se eu tivesse ido, se eu tivesse aceitado a proposta, sabe? Eu preferia muito mais correr o risco de errar do que ficar pensando depois no que poderia ter sido. Aí entra uma coisa que eu acho muito legal, que é, você pode perguntar, tá, mas e se realmente não der certo? E pra mim isso é o mais interessante, porque mesmo quando não dá certo da forma que você espera, cara, agir te transforma. Você aprende, você ganha casca, você entende melhor as coisas, você ganha experiência em áreas que você não imaginava que você teria experiência, você fica mais preparado para adversidades. No fundo, você evolui. Então, na prática, não é que você perdeu de verdade, é que você, naquela decisão, você não acertou, você não ganhou. Mas você não tá perdendo de fato, entende? E se você continuar sem largar o osso, continuar se expondo, testando novas coisas, novas ideias, enfim, se expondo mais, em algum momento você vence. Porque só não vence quem desiste. Isso é uma coisa que eu li um tempo atrás e mexeu muito com a minha crença, assim. Que no fundo, a não ser que seja um risco de morte, de lesão, né, uma coisa mais pesada, cara, você só não vence se você desistir daquilo que você tá tentando. E se tem uma coisa que eu não desejo pra mim e pra ninguém, na verdade, é construir uma vida inteira em volta de autoproteção. É viver pequeno pra não se frustrar, é viver escondido pra ninguém te julgar, é não tentar pra não se decepcionar ou ter o peso da frustração. E se realmente seu sonho for coisas simples, pequenas, enfim, não é esse o ponto. Até porque eu também não vejo sentido em você não tentar sonhar mais longe. Você não precisa ter a mesma ambição que todo mundo, mas se acomodar e achar que é o suficiente, parar de buscar novos objetivos, novas metas, aprender coisas novas, eu acho que é um desperdício da vida que a gente tem, sabe? E isso no longo prazo cobra um preço. É de você ficar pensando que a sua vida poderia ter sido muito mais. Ou que você poderia ter experienciado muito mais. Porque no fim, não tentar também dói. Só que de uma forma mais lenta. Você, com o tempo, vai ficar com esse peso, com essa dor, e tudo isso depois vem em forma de arrependimento. Então, talvez a pergunta mais importante não seja e se der errado? A pergunta que pode mudar a tua vida é e se der certo? Se essa ideia funcionar, se esse projeto virar, se essa decisão mudar a minha vida, e se esse passo que parece pequeno seja o começo de algo enorme. Você não tem como descobrir antes, mas você também nunca vai descobrir se você não tentar e ficar parado. Então, um conselho assim, de verdade, para de negociar com medo. Para de esperar se sentir pronto o tempo inteiro antes de começar. Porque talvez a vida que você quer não esteja do outro lado da certeza. Talvez ela esteja do outro lado do medo e da coragem. E de um passo simples, que é ir lá e ver se dá certo. Bom, acho que é isso. Era essa a ideia que eu queria passar hoje. Me diz aí se você gostou. Me dá algum relato seu de alguma decisão que você tomou ou deixou de tomar por conta de insegurança. E espero você no próximo vídeo.